Olá, nós vamos falar então sobre os determinantes, lembrando que determinante é um número real associado a uma matriz quadrada. Muito bem. Nós temos, primeiramente, que lembrar que a matriz quadrada é aquela que tem o número de linhas igual ao número de colunas. Vamos fazer aqui um traçado, lembrando que o que eu vou representar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui o número 2 entre as barras verticais. Entenda isso como um determinante de uma matriz de ordem 1 por 1. Quando isto ocorrer, bem fácil, o determinante é o próprio número ou aquele único número da matriz. Então, determinante de uma matriz de ordem 1 por 1 é o próprio elemento ou é o próprio único elemento da matriz. Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos para um determinante de ordem 2 por 2. Vou escrever aqui aleatoriamente os números que compõem essa matriz. Então, imagine que fosse 2, 3, 4, 5. Beleza, fechou aqui, está aqui o determinante. Agora, nós vamos fazer um traçado aqui na diagonal principal. Então, eu vou fazer assim, quer ver? Eu vou colocar aqui igual, tá? E eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, olha o que eu fiz. Eu fiz 2 vezes 5. Então, multipliquei os elementos da diagonal principal. Em seguida, eu escrevo menos. Muito bem. Após o menos, eu vou fazer a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Está vendo aqui? 4 vezes 3. Ou 3 vezes 4, já que a ordem dos fatores não altera o produto. Pronto. Então, nesse sentido, eu calculei o determinante da matriz. Portanto, fazendo as contas necessárias aqui, 2 vezes 5, 10, menos 4 vezes 3, 12. Portanto, o determinante dessa matriz vale menos 2. O que é importante você alertar é isso aqui, é sempre menos o produto da diagonal secundária. Caso eu tivesse aqui um elemento da diagonal secundária negativo, ficaria, por exemplo, 4 vezes menos 3 menos 12, eu faria menos com menos mais. Então, é bem fácil, o determinante é com relação à segunda ordem, lembrando que é só de matriz quadrada, é diagonal principal menos diagonal secundária. Muito bem, agora nós vamos passar aqui a um determinante de terceira ordem. Então, deixe-me só afastar aqui um pouquinho para cima. Muito bem, vamos lá. Agora eu vou fazer aqui uma matriz 3 por 3. Então, vou fazer aqui o traçado normal e vou colocar aleatoriamente alguns elementos. Vou colocar 1, 2, 3, tá? Depois, imagine que na segunda linha fosse menos 2, 1, menos 4. Pronto. Agora, olha aqui na terceira linha, poderíamos ter aqui 2 de novo, 3 e aqui menos 1. Pronto. Aleatoriamente, lembre-se que eu posso colocar aqui qualquer número real. Muito bem. Qual é o procedimento para eu calcular um determinante de uma matriz de ordem 3? Você vai ver muitas vezes uma notação, uma indicação, perdoe-me, com relação a esse processo, que é chamado de regra de
Sarros, tá? Regra de Sarros. Esse matemático Sarros, ele criou uma regra para calcular, então, o determinante de ordem 3. Vejam qual é o procedimento. Primeiro ele disse assim, repita as duas primeiras colunas, que também pode ser repetir as duas primeiras linhas. Eu vou optar, então, pelas duas primeiras colunas. Eu vou repetir aqui lateralmente. Então, olhem só. A primeira coluna é formada por 1, depois menos 2, depois 2. A segunda coluna, vou repetir também, 2, 1 e 3. Tá? Então vejam que eu simplesmente repeti as duas primeiras colunas. Agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma outra cor, né? Então eu vou fazer aqui com vocês o seguinte. Eu vou pegar a diagonal principal e vou multiplicar. Assim como eu fiz aqui na 2 por 2, eu vou fazer na 3 por 3. Cuidado, né? Nós temos agora 3 elementos. Então eu vou multiplicar. Vejam onde eu estou fazendo o traço. 1 vezes 1 vezes menos 1. Então eu multiplico os 3, tá? 1 vezes 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Eu venho aqui do lado e escrevo o resultado obtido, menos 1. Repare que a hora que eu repeti as duas primeiras colunas, eu obtive paralelas à diagonal principal. A primeira paralela é essa aqui, ó. Então eu vou fazer, ó, veja só agora o que eu faço. Faço 2 vezes menos 4 vezes 2. 2 vezes menos 4 dá menos 8, vezes 2 dá menos 16. Então, venho aqui do lado e ponho menos 16. Perfeito. A segunda paralela é essa aqui, onde tenho 3, tá aqui, né? Vou fazer o traçado. 3 vezes menos 2 vezes 3. 3 vezes menos 2 dá menos 6, vezes 3 dá menos 18. Então, eu venho aqui e escrevo menos 18. Então, multipliquei os elementos da diagonal principal e das suas paralelas. Vou pegar uma outra cor aqui, para ficar melhor você entender. Vou pegar um verde aqui. Agora eu vou na diagonal secundária. Só que assim como eu fiz aqui na 2 por 2, lembra? Tinha um menos aqui quando eu multiplicava a secundária. Na regra de Sarros, na matriz 3 por 3, você faz a mesma coisa. Quando for secundária, você vai trocar o sinal. É menos o que você achar. De uma forma prática, você faz assim. Olha lá a diagonal secundária, onde eu vou fazer o traço aqui em verde. 2 vezes 1 vezes 3. 2 vezes 1, 2, vezes 3, 6. Como é secundária, troca o sinal. Então, menos 6. Agora eu vou na paralela, a primeira paralela. Olha lá no traçado. 3 vezes menos 4 vezes 1. 3 vezes menos 4 é menos 12 vezes 1 é menos 12. Como é secundária, mais 12. Pronto, multipliquei. Finalmente, a última diagonal, paralela, né? Menos 1 vezes menos 2 vezes 2. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Mais 2 vezes 2 dá mais 4. Como é secundária, menos 4. Então, o importante aqui, no final, é que você lembre que deve multiplicar, né, as diagonais secundárias trocando o sinal. E agora você vai fazer as contas, né? A parte da diagonal principal aqui, ó, se eu quiser fazer separado, aí fica a seu critério. Menos 1 vezes, menos 1 menos 16 menos 18. Então, isso aqui dá menos 1 menos 16 dá menos 17, com menos 18 dá menos 35. Ok? E aqui, menos 6 com menos 4 dá menos 10, com mais 12 dá mais 2.
Isso aqui foi só uma opção de fazer assim. Você poderia fazer a conta direto, né? Por exemplo, assim, soma os negativos, depois o positivo, aí fica como você achar melhor. Então, essa conta, menos 35 mais 2, dá menos 33, né? Então, aqui, né, que é importante a gente se ligar, é que a hora que eu fiz essa soma aqui, que deu menos 35, só vou mudar a cor aqui, tá? Para você se ligar que era a conta dos 3 ali, menos 1, menos 16, menos 1. Fechou? Então, recapitulando. Ordem 1 é o próprio número. Ordem 2 por 2, multiplica a diagonal principal, multiplica a diagonal secundária trocando o sinal. Ordem 3 por 3, regra de Sarros. Multiplica a diagonal, repete as duas primeiras colunas. Multiplica a diagonal principal e suas paralelas, mantendo o sinal. Multiplica a diagonal secundária e suas paralelas, trocando o sinal. Essa é a base, então, do determinante, né? Determinantes para você calcular, então você usa essas 3 regrinhas aqui. O que nós podemos ter assim como observação? Algumas observações que são chamadas de propriedades, né? Deixa eu fazer um traço aqui, ó, só para você se ligar. Por exemplo, né? Imagine que eu tivesse aqui nessa 2 por 2, fosse 2, 3, 0 e 0. Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho uma linha inteira que é 0. Então, quando isso acontecer, não precisa fazer a conta. O determinante é 0. Claro, é só comprovar, né? 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Então, qual é a vantagem de saber isso? Se eu tiver uma linha ou uma coluna de zeros, eu não preciso fazer a conta, principalmente se ela for 3 por 3, né? Imagine que eu tivesse uma matriz assim, 3 por 3, 0, 0, 0, e aqui números assim bem aleatórios, exagerados, tá? Ó, 3, 8, só para assustar mesmo, né? A ideia aqui é só que você perceba que isso aqui não tem conta, né? Porque já que uma das filas, que é linha ou coluna, é 0, então vai dar 0. Uma outra estratégia é quando as linhas são iguais, né? Duas linhas iguais também dá 0. Pega ali uma 2 por 2 aqui, por exemplo, assim, né? 1, 2, 1, 2. Então, você tem as duas primeiras linhas iguais, né? Ó, isso aqui vai dar 2, menos 2, então vai dar 0. Ou iguais ou proporcionais, né? Então, são as chamadas propriedades de determinante. Então, com relação a determinante, é isso aí, pessoal, né? Era um resumo aí que a gente estava querendo fazer para que vocês fiquem assim, bem afiados aí para o concurso, né? Que é esse o nosso objetivo aqui com as explicações. Beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Bons estudos.